Uma saudação muito, muito especial, cheia de alegria, de ótimas energias para todo mundo que nos acompanha. Que ótimo ter a sua sintonia aqui no canal Positivo e Próspero. É verdade. Este espaço é nosso, né? Um ponto de encontro para a gente cultivar mais harmonia, mais prosperidade nas nossas vidas. A ideia é que todo mundo se sinta em casa, sabe? Bem à vontade mesmo para explorar essas ideias que transformam. E por falar em transformação, como é que andam as reflexões por aí? Sobre esse poder imenso que existe dentro de cada um? Será que já começam a aparecer assim observações de mudanças positivas no dia a dia? Mesmo aos pequenas, né? Sim, sim. A gente adoraria saber das conquistas, dos aprendizados. Então fica o convite, né? Compartilhem lá nos comentários do canal. É sempre muito bom, muito inspirador acompanhar essa caminhada coletiva. Com certeza, é isso mesmo. E a gente segue firme juntos, explorando esse clássico, né? Tão fundamental do mentalismo, uma obra que, olha, continua super atual, super poderosa. O Sistema da Chave Mestra. Alcance a harmonia, o sucesso e a prosperidade, do grande Charles F. Haanel. E hoje a gente avança mais um passo, vamos estudar a 17ª parte dessa obra tão marcante. É bom lembrar, né, para quem talvez esteja chegando agora, Sim. que a nossa série completa vai ter 24 encontros, cada um focado numa parte do livro. E olha, tá recheado de insights valiosos para o nosso desenvolvimento. Muito bom. Já estamos caminhando para a reta final dessa jornada com o Haanel. E olha, logo, logo teremos novidades sobre o próximo livro que a gente vai estudar junto aqui no canal. Que legal. E o tema da parte 17, que a gente vai conversar hoje, olha, é central para todo o sistema do Haanel. A força, assim, impressionante da mente concentrada. Vamos entender melhor o poder do foco, da atenção bem direcionada e também a importância da gente se conectar com as causas por trás das coisas, sabe? E não ficar só nos efeitos que a gente vê. Exato. E fica aqui um lembrete gentil. Como o Haanel vai construindo o raciocínio dele passo a passo, quem por acaso perdeu os estudos anteriores pode encontrar todos aqui no canal. Isso. Acompanhar na sequência ajuda muito, sabe? Para pegar a profundidade de cada conceito que ele apresenta. Pode acreditar, a conversa de hoje ela traz reflexões muito, muito práticas e super relevantes, mesmo para os nossos desafios, para as nossas buscas agora em 2025. Vale muito a pena ficar com a gente até o fim, porque cada ideia aqui pode ser de verdade uma pequena chave para destravar potenciais. Com certeza. Bom, vamos começar com uma ideia que o Haanel usa para abrir a parte 17. Ele sugere assim que a maneira como alguém entende como concebe a ideia de divindade, muitas vezes sem nem perceber, né? Isso reflete o nível de compreensão intelectual e espiritual da pessoa. Ele até usa exemplos do contexto histórico dele, né? Menciona como diferentes culturas ele descreve como o índio, o pagão, o israelita teriam visões de Deus alinhadas com as próprias realidades, com o entendimento de mundo deles. É bom a gente perceber isso como parte da argumentação dele para construir um ponto maior depois. E ele faz um contraste bem interessante com a época dele mesmo, né? O início do século XX. O Haanel notava que, embora se falasse muito num Deus de amor, assim, nos discursos, na teoria, Sim. na prática, as pessoas pareciam adorar outros deuses modernos. O que ele chama de imagens esculpidas, sabe? Tipo, a riqueza pela riqueza, o poder pelo poder, a moda que passa rápido, os costumes sociais engessados. A convenção. Exato. A busca pela convencionalidade a qualquer custo. O ponto-chave aqui, segundo a filosofia do Haanel, é que aquilo em que a gente coloca a nossa atenção, a nossa energia mental de forma concentrada, isso tende a crescer, a se manifestar do lado de fora. Entendi. Então, se o foco está nesses símbolos externos, são eles que acabam ganhando destaque na vida da pessoa, né? Certo. Vamos analisar isso um pouco mais. A mensagem central aqui parece ser sobre discernimento, né? O Haanel está chamando a gente para direcionar nossa energia mental, nossa concentração, para as causas reais, para as fontes internas, como os princípios éticos, o desenvolvimento do caráter, a busca por sabedoria, em vez de ficar preso só nos efeitos externos, superficiais. Isso. Tipo acumular bens, status, buscar a aprovação dos outros. Quem entende mesmo essa lição da parte 17
Busca a substância que está por trás dos símbolos, né? Exatamente. E aí o Hanel afirma que o verdadeiro domínio, sabe, do ser humano sobre as circunstâncias, sobre si mesmo, acontece através da mente. O pensamento é visto como a atividade principal, a primordial, capaz de controlar todos os outros níveis de energia, ou princípios considerados inferiores. Interessante. A força mental, que ele associa a vibrações bem sutis, é descrita como a mais refinada e, justamente por isso, a mais poderosa força que existe. Quando alguém percebe essa natureza, digamos, transcendental da mente, a força física mesmo, ela fica em segundo plano. Faz sentido. Ele também lembra a gente que a nossa percepção normal do mundo, né, através dos 5 sentidos, ela é limitada. Sim. E muitas vezes leva a gente a criar imagens antropomórficas, ou seja, a gente projeta características humanas em tudo, né? Inclusive em conceitos abstratos ou na própria natureza do universo. Para ir além dessa visão limitada e alcançar umas concepções mais verdadeiras, o Hanel diz que a gente precisa desenvolver o que ele chama de insight espiritual. Uma percepção mais aguçada. Isso, uma percepção mais direta, mais profunda da realidade. E como é que a gente cultiva isso? Pelo aumento das vibrações mentais, que, segundo ele, é um resultado direto da concentração contínua, focada no ideal, num pensamento específico. E o que eu acho fascinante aqui é como Hanel define a concentração. Ele faz questão de dizer que não se trata de um esforço tenso, sabe? De franzir a testa, forçar a mente. Não é força bruta mental. Não, pelo contrário. A verdadeira concentração é um estado de fluxo, um pensamento que corre de forma contínua, sem interrupção, que nasce do interesse genuíno, da paciência, da persistência em manter aquele foco. Ele até compara com um ator que se entrega tanto ao personagem que esquece dele mesmo, esquece do público. Vive aquilo ali. Vive aquela realidade no palco. Concentrar-se nesse sentido é estar tão absorto, tão interessado no objeto do pensamento, que todo o resto, some da consciência naquele momento. Nossa, e aqui a coisa fica realmente interessante. O Hanel argumenta que todo conhecimento importante, toda descoberta, toda solução criativa, é, na verdade, fruto desse tipo de concentração, profunda, absorvida. Uhum. Quando a mente se fixa num objeto de estudo, ou numa questão, com essa intensidade toda, ela funciona como um ímã, atrai todo o conhecimento relevante sobre aquele assunto, integrando-o na nossa compreensão. É como se a mente se fundisse mesmo com o objeto da atenção dela. É uma ideia poderosa, e ele também faz uma distinção que ajuda muito entre o desejo que fica só no nível consciente e aquele que consegue, digamos, penetrar no subconsciente. Ah, sim. Desejos conscientes, muitas vezes, eles esbarram em obstáculos, né? E não se realizam. Mas um desejo que alcança o subconsciente, geralmente por meio da repetição focada, da convicção emocional, esse tem o poder de despertar faculdades mentais que a gente nem sabia que tinha. Uau! Fazendo com que problemas complexos pareçam se resolver sozinhos. A concentração é a ferramenta que permite direcionar conscientemente essa mente subconsciente que é tão poderosa. E para isso, claro, o Hanel sempre enfatiza a necessidade de cultivar também o controle sobre o corpo, sobre as emoções. Entendi. E a busca pela verdade espiritual. Como ele coloca isso? Ele apresenta essa busca entendida como os princípios universais que regem a existência como o fator controlador supremo. É essa conexão com princípios maiores que permite a gente transcender as nossas limitações, aquelas que a gente mesmo se impõe, sabe? Sim, as barreiras mentais. Exato. E aí começar a traduzir ideais elevados de pensamento no nosso caráter, na nossa consciência do dia a dia. Isso vai moldando quem a gente se torna. E é importante frisar, né? Concentração para ele não é só ficar pensando à toa. De jeito nenhum. Não é devaneio, não é pensar passivamente. É um processo ativo de transmutar o pensamento em valor prático, em ação, em resultado concreto. Transmutar. Gostei disso. Ele critica uma tendência que ele via e que, talvez a gente ainda veja hoje, né? De querer ter as coisas. Sucesso, saúde, prosperidade.
sem antes fazer o trabalho interno de ser a pessoa alinhada com esses resultados. Ah, o famoso ser para ter. Exatamente. É preciso buscar primeiro o reino interior, como muitas tradições falam. Desenvolver as qualidades, a mentalidade que corresponde àquilo. Entusiasmo de momento não adianta, não sustenta. É preciso construir uma autoconfiança firme, persistente. Mas o Hanel é realista também, né? Ele admite que pode haver falhas no caminho. Sim, ele reconhece isso. Talvez o ideal que a gente busca seja muito alto para o nosso nível atual de desenvolvimento, ou talvez as nossas asas mentais, como ele diz, ainda não estejam treinadas o suficiente. E aí a gente cai nas primeiras tentativas. Acontece. Mas ele é muito enfático. Isso nunca deve ser motivo para desistir. A única barreira real, segundo ele, é a fraqueza. Seja ela percebida no corpo ou, mais importante, na mente, né? Como a dúvida, o medo, a falta de disciplina. E como superar essa fraqueza? Pela repetição consciente, pela prática deliberada. Olha a analogia. Assim como um pianista desenvolve habilidade com horas de prática, a mente também se fortalece, ganha habilidade com o exercício contínuo da concentração. Ele até cita exemplos, como o astrônomo que, focado nos céus, descobre segredos do universo, ou o geólogo que, concentrado nas rochas, entende a história da Terra. Então, a fórmula seria mais ou menos: desejo forte mais concentração profunda igual a revelação. Basicamente isso, desejo intenso plus concentração profunda igual a revelação. E a persistência nesse desejo, nesse foco, aumenta a clareza, a autoridade da resposta ou da solução que surge. Um único momento de concentração realmente profunda, sabe? Aquele estado de imersão total no pensamento. Pode ser mais produtivo do que anos de esforço mental disperso superficial. É nesse estado de foco intenso que a gente consegue romper as barreiras mentais da descrença, da sensação de impotência, das autolimitações que prendem a gente. E esse esforço mental persistente, direcionado, ele não serve só para resolver problema, né? Ele também desenvolve outras coisas. Com certeza. Desenvolve qualidades como iniciativa, originalidade. O Haniel observa aqui no mundo dos negócios da época dele, e a gente pode pensar se isso ainda vale hoje, né? Com certeza vale. Pois é. A capacidade de concentração era um ativo de imenso valor. Ela aguça o insight prático, a capacidade de ver oportunidades onde outros não veem, acelera a tomada de decisão, fortalece a firmeza de propósito. Ele chega a dizer que o elemento mental é o fator dominante no comércio. E que as relações comerciais são, na essência, a manifestação externa de desejos. Desejo de vender, desejo de comprar, desejo de crescer. Interessante essa visão do comércio. Sim, e ele argumenta que até mesmo esse trabalho comercial, muitas vezes visto como só materialista, pode ser um campo para desenvolver virtudes importantes, justamente porque exige que a mente se mantenha focada, direcionada, eficiente. A necessidade fundamental em qualquer área é fortalecer a mente para que ela consiga se elevar acima das distrações constantes, dos impulsos reativos, daquele conflito interno que todo mundo tem, né? Entre nossos ideais mais altos e nossas tendências mais básicas. E ele usa uma analogia poderosa também, a do dínamo. Ah, sim, é ótima essa. Cada um de nós é como um dínamo, uma fonte potencial de energia. Mas o dínamo parado não gera nada útil. É a mente que atua como o motor que liga esse dínamo e, mais importante ainda, que concentra e direciona essa energia para um propósito específico. A mente como o motor e o direcionador. Exato. A mente, quando bem usada, é um motor de poder quase ilimitado. O pensamento focado se torna, segundo ele, um poder criativo, capaz de moldar formas, de atrair as circunstâncias necessárias. É através do pensamento direcionado que o ser humano pode aprender a controlar e usar outras forças da natureza. E a vibração, como entra nisso? A vibração, nesse contexto, pode ser entendido como a própria ação do pensamento em movimento, sabe? Essa vibração mental, quando ela é sustentada, ela alcançaria o nível subconsciente e também o campo maior da mente universal. E aí ela atrairia magneticamente o material, que podem ser ideias, pessoas, recursos, oportunidades. Tudo que for necessário. Isso.
o necessário para construir a realidade que corresponde àquele pensamento dominante. Concentração, então. É o ato de focalizar a consciência de forma tão intensa que ela se identifica com o objeto da atenção. A mente, assim como o corpo absorve o alimento, ela absorve a essência daquilo em que se concentra, dando vida e forma para aquilo. E quando a gente aplica essa concentração em assuntos importantes para nós, ativa algo mais, né? A intuição. Que pode trazer aqueles insights súbitos, aquelas informações que parecem vir do nada e que muitas vezes mostram o caminho para o sucesso, para a solução que a gente estava buscando. Isso levanta uma questão importante. O que exatamente o Reino quer dizer com intuição? Como ele define? Boa pergunta. Ele descreve a intuição como uma faculdade da mente que chega a conclusões corretas sem precisar passar pelo processo lógico da razão, aquele baseado em experiência passada, em memória. A intuição muitas vezes dá respostas para problemas que a lógica sozinha não consegue resolver. Ela pode se manifestar de repente, quase como um flash, sabe? Revelando a verdade de um jeito tão direto que pode até parecer que vem de uma fonte externa ou superior. E dá para cultivar isso? O mais interessante é que o Hahnemann afirma que sim, a intuição pode ser cultivada. Como? Primeiro, reconhecendo quando ela surge. Depois, valorizando, dando uma recepção real, como ele diz. Se a gente acolhe esses insights intuitivos com apreço, eles tendem a ficar mais frequentes. Se a gente ignora ou descarta, eles se retraem. Faz sentido. E onde ela costuma aparecer com mais clareza? No silêncio. Ele observa que grandes mentes ao longo da história buscaram momentos de solitude para encontrar clareza, para resolver problemas complexos. Aquele exemplo do escritório privado do executivo ilustra isso. O famoso preciso pensar. Exato. Então, encontrar breves momentos de quietude, de solidão no dia a dia, para praticar o pensamento focado, seria fundamental para desenvolver essa faculdade intuitiva. E ele reforça muito a ideia do poder do subconsciente, né? Muito. Ele reforça que a mente subconsciente é, em seu potencial, onipotente. Ela pode realizar praticamente qualquer coisa, desde que seja direcionada corretamente pelo desejo claro e pela concentração focada da mente consciente. O nível de sucesso que a gente alcança na vida estaria, portanto, diretamente ligado à natureza e à intensidade do nosso desejo que predomina. O desejo dominante. Isso. Se esse desejo está alinhado com o que ele chama de lei natural ou mente universal, ou seja, princípios de harmonia, crescimento, bem, ele tende a liberar nosso potencial mental e a nos dar uma coragem, uma resiliência notáveis. Cada desafio superado, cada pequena vitória nessa direção fortalece a fé no próprio poder interior. Então a nossa força vem muito da nossa atitude mental? Em grande medida, sim. A nossa força e capacidade de realização são determinadas pela nossa atitude mental habitual. Se a gente cultiva e mantém uma atitude de sucesso, e aqui não é arrogância, tá? É confiança serena nas leis universais e no próprio potencial. Entendi. Com um propósito claro e firme, a gente começa a atrair do invisível as condições e os recursos necessários. O pensamento que é mantido firmemente na mente, com convicção, tende a se materializar no mundo externo. Um propósito bem definido, sustentado pela concentração, ativa causas correspondentes lá no mundo das ideias, das energias, que eventualmente se manifestam aqui, na forma física. Mas aí vem um alerta importante dele, né? Sobre não perseguir só os símbolos. Crucial esse alerta. Ele adverte sobre o risco da gente perseguir apenas os símbolos externos do sucesso, tipo fama, acúmulo de riqueza por si só, posições de destaque, em vez de buscar essência por trás deles. Símbolos. Descobre, segundo ele, que eles viram cinzas nas mãos, ou seja, trazem uma satisfação superficial, passageira, logo que são alcançados. É vazio, né? Exato. Isso está ligado ao que ele chama de lei da compensação. A gente só recebe de forma duradoura aquilo que verdadeiramente dá ou merece através do nosso ser e do nosso fazer. Posição ou riqueza obtidas antes da hora, sem o mérito interno correspondente, dificilmente se sustentam. Entendi a lógica. E conectando isso ao quadro maior.
A gente percebe que quem entende que a verdadeira fonte de poder e riqueza está na mente, nos princípios internos, na capacidade de criar valor, essa pessoa não sente mais aquela necessidade desesperada de ficar ostentando o símbolo externo para provar alguma coisa. É a analogia do homem rico. Isso! Aquele que não precisa andar com os bolsos cheios de moedas de ouro. A riqueza dele é um fato interno. Da mesma forma, quem encontrou a fonte do poder interior não se preocupa tanto com as aparências ou com a validação que vem de fora. Normalmente o nosso pensamento está voltado para fora, né? Para o mundo. Sim, para o mundo dos objetos, dos eventos. Isso impulsiona a evolução material, a adaptação ao ambiente, mas o Hanel lembra a gente que o pensamento também pode ser direcionado para dentro, para investigar a natureza essencial das coisas, os princípios que governam elas, o coração ou o espírito delas. E por que isso é importante? Porque quando a gente compreende a essência de algo, fica muito mais fácil lidar com as manifestações externas daquilo, porque para o Hanel, o espírito de uma coisa é a natureza intrínseca dela. O princípio vital é a coisa em si. É a realidade substancial. A forma que a gente vê é só a manifestação externa dessa atividade espiritual ou essencial interna. Profundo isso. E, como sempre, ele propõe um exercício prático para a gente internalizar isso, né? Sim, seguindo a metodologia dele. Para esta parte, ele sugere, primeiro, praticar a concentração conforme o método que ele ensinou, sem esforço tenso, buscando relaxamento total do corpo e da mente e abandonando a ansiedade por resultados imediatos. A chave é: o poder vem do repouso mental, não da tensão. Poder no repouso. Gostei. Segundo, permitir que o pensamento habite o objeto da concentração, seja uma qualidade, um objetivo, um problema a resolver, até ocorrer uma sensação de identificação. Aquele estado onde a mente está tão absorta que não há consciência de mais nada ao redor. Imersão total. Ele dá exemplos concretos. Para superar o medo, concentrar na coragem como uma qualidade já presente. Para superar a sensação de falta, de escassez, concentrar na abundância como a realidade fundamental do universo. Para combater a doença, concentrar na imagem e na sensação da saúde perfeita. E o ponto crucial do exercício qual é? É sempre focar no ideal desejado como se ele fosse um fato já existente no momento presente. Essa atitude mental, essa convicção, atua como a célula germinativa, o ponto de partida que ativa as causas necessárias lá no plano mental e atrai as condições para que essa realidade se manifeste aqui no mundo físico. Nossa, muito poderoso. E para fechar essa ideia da importância de sustentar o foco, ele cita o Emerson, né? Exatamente, Ralph Waldo Emerson. O pensamento é propriedade apenas daqueles que podem sustentá-lo. Uma frase que, nossa, faz a gente refletir sobre a disciplina mental que é necessária, né? Com certeza. Então, recapitulando os pontos principais, assim, mais inspiradores da parte 17. A gente explorou esse poder imenso, transformador, que está na mente focada, concentrada. Uhum. Vimos a importância de cultivar ativamente a concentração, não como esforço, mas como essa absorção interessada. E também de dar atenção para a nossa intuição. E talvez o mais fundamental, compreendemos a orientação do Hanel para a gente direcionar nosso pensamento, nossa energia para as causas internas, para as essências, para os princípios, em vez de se perder buscando só os efeitos externos, as aparências. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Muito relevante para os nossos dias agora em 2025, no mundo que parece, assim, projetado para distrair a gente a cada segundo. Verdade. Com esse fluxo constante de informação, notificação, estímulo superficial, como é que a prática deliberada da concentração, essa habilidade de focar nossa atenção nos ideais que realmente importam para a gente, tipo saúde vibrante, prosperidade genuína, coragem para enfrentar desafio, harmonia nos relacionamentos, como isso pode ser a verdadeira chave mestra? Não só para sobreviver, mas para prosperar mesmo no meio desse ruído todo, dessa superficialidade. Fica aí a pergunta para nossa meditação. Uma ótima reflexão. Que estudo, hein? Muito enriquecedor. Queremos expressar nossa gratidão imensa pela companhia, pela participação de todo mundo aqui no canal. Sim. É sempre bom lembrar, né? A gratidão praticada todo dia é um dos pilares de uma vida realmente próspera,
feliz. Com certeza, e é muito animador perceber esse interesse crescendo, sabe? Por esses conhecimentos que podem de fato transformar vidas. Continuem com a gente aqui no Positivo e Próspero, pois cada encontro é pensado para oferecer ferramentas, reflexões que apoiam mudanças reais, rumo à abundância em todos os sentidos da vida. Fiquem ligados, pessoal. Logo, logo a gente traz o próximo estudo, a parte 18 de O Sistema da Chave Mestra. Lembrem-se, a constância no estudo e, principalmente na aplicação desses princípios no dia a dia é o que realmente ajuda a gente a virar a chave para uma realidade mais positiva, mais próspera. E para a gente fortalecer ainda mais essa comunidade e levar essa mensagem para mais gente, fica aquele convite para interagir com o canal. Se este estudo trouxe valor para você, deixa o seu curtir. Ajuda muito. Ajuda mesmo. Inscreva-se no canal Positivo e Próspero para não perder nenhum conteúdo novo. Ative as notificações, o sininho para ser avisado assim que um novo estudo for ao ar. E compartilhe esse conhecimento com amigos, com familiares, com quem você acha que também pode se beneficiar. E a gente recomenda também, para quem quiser ir mais fundo, buscar a obra original, né? O Sistema da Chave Mestra, do Charles F. Haanel. Vale a pena ter o livro e explorar os outros vídeos, os outros estudos aqui do canal. Gente, já temos mais de 80 vídeos disponíveis sobre lei da atração, poder da mente, prosperidade, temas relacionados que complementam muito bem essa jornada. Muita coisa boa. E nossa gratidão super especial à comunidade incrível que está se formando aqui em torno do canal. É uma alegria imensa compartilhar que já somos mais de 160 pessoas positivas e prósperas, conectadas mentalmente, buscando juntas essa expansão, essa abundância. Que maravilha! É isso aí. Encerramos por hoje com um coração muito grato e os melhores votos de muita, muita harmonia e prosperidade na vida de cada um. Até o nosso próximo encontro. Até lá!